Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos. Como sempre, a gente está aqui para te ajudar, para falar um pouco sobre visto americano, para te dar algumas dicas. E no vídeo de hoje eu quero deixar o tema visto americano. O que você fala define o seu futuro. Exatamente, é sobre esse assunto que a gente vai abordar aqui. É um tema bem bacana, a gente já tinha pensado, em trazer isso aqui no canal, mas a correria aqui é muito grande, tá? Mas assim, pessoal, antes de mais nada, eu já quero pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreve agora, você não vai pagar nada, tá? Só se inscrever e deixar um like nesse vídeo, porque uma vez que você deixa o like, o gostei, você consegue impulsionar esse vídeo para chegar até outras pessoas. E assim, voluntariamente, você está ajudando essas outras pessoas que chegarem até a esse vídeo. Como você chegou? Tudo bem, pessoal? Olha só, o primeiro tópico que eu quero colocar aqui nesse vídeo é sobre você ter argumentos para falar o objetivo da sua viagem para os Estados Unidos. Muitos oficiais consulares, eles iniciam a entrevista te perguntando qual é o destino, por exemplo, e você tem que saber o destino. Uma vez que você informa qual é o destino que você está indo, você tem que saber o objetivo do porquê que você quer ir para aquele lugar. Afinal de contas, a categoria do visto B1/B2 é turismo e negócio. Então, existe um objetivo, que é fazer turismo. É interessante que você saiba dar a resposta sem tremer na base, tá? O objetivo da viagem é fazer turismo. Então, muitas vezes, você tenta desviar a resposta, tentar explicar que vai, porque é um sonho de criança, já me programei há 2, 3 anos atrás para tentar o visto. É muito interessante que você não tente levar as respostas por esse lado, porque a maioria dos oficiais consulares, eles são muito diretos e eles querem que você seja bem objetivo com relação a essa questão de resposta, tá? Então, a gente sempre fala, para a pessoa que está indo no consulado americano, aquelas pessoas do qual a gente dá treinamento aqui na Coach Vistos, a gente tem um bate-papo, uma reunião antes de ir na entrevista, a gente fala, seja objetivo, fale com palavras diretas, com exceção ali da parte de trabalho, a gente já até conversou sobre isso em um outro vídeo que está aqui no canal também. Então a pessoa tem que saber realmente se portar e o que falar naquele momento ali, principalmente quando trata-se do objetivo da viagem. O objetivo da viagem, gente, é fazer turismo, é conhecer pontos turísticos, Então essa parte você tem que saber falar ali, se expressar no momento que estiver conversando com o oficial consular. Lembre-se do que eu falei no início desse vídeo, tá? Visto americano, o que você fala define o seu futuro com relação à questão do visto americano. Quando eu falo de definir o futuro, eu digo exatamente de você ter o visto na mão, ou seja, ter o visto aprovado ou não, entende? É isso que eu quero colocar com relação a isso. Uma segunda coisa também que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, gente, é que você tem que impulsionar o oficial consular a ter interesse no seu caso, tá? O que é isso? O oficial ter interesse no seu caso é aquele cara que está te entrevistando e ele quer saber mais sobre você. Às vezes, ele até pede o documento. Tem pessoas que tem muito medo, assim, não sei se é medo, mas vamos falar medo, receio, de que o oficial consular, ele te solicite documento. A minha visão, como profissional da área, já veio muita coisa acontecer, já tenho uma larga experiência com relação a isso, é que é ideal e é interessante também quando o entrevistador ele te pede documento. Às vezes, quando ele pede documento,
A questão não é nem que ele queira que você comprove que você tem vínculos com o Brasil, mas às vezes, por uma questão de transparência, né, ou até mesmo por uma questão de que ele queira entender mais sobre o seu caso, ele pode querer ver a sua documentação, de repente para ver se bate uma informação com uma outra, e por aí vai, para ver se ele de repente ele consegue entender mais a fundo o seu caso e ele venha a aprovar o seu visto americano. No meu ponto de vista, o documento, quando ele olha, quando ele pede para verificar, isso te favorece, porque de uma forma ou de outra você está sendo verdadeiro, honesto e transparente com o entrevistador. Então, tem pessoas que têm esse receio, esse medo ali de mostrar documento. Né? Então, quando você for falar a respeito de documento, aponte para o cônsul aquilo que ele tem dúvida, se ele está olhando, pergunta se ele tem alguma dúvida com relação à sua documentação, ou de repente se ele não te pediu nada, você pode, em um ato de alguma pergunta, você pode esclarecer para ele, olha, eu tenho aqui o documento que comprova aquilo que eu estou a falar no formulário. Um exemplo disso que a gente tem dado bastante é muitas vezes com relação, por exemplo, a bens. Bens não são itens, digamos assim, que não são informações que vão no formulário DS. Mas se o cônsul te pergunta se você tem algum bem, porque isso é opcional, depende muito de cada entrevistador, você pode estar falando para ele, olha, sim, eu tenho um apartamento, inclusive tenho aqui comigo o documento, caso queira verificar. Isso é questão de ser transparente, né, de ser bem aberto, de ser bem natural com um oficial consular. Isso é uma coisa que te ajuda bastante. Então você pode sim estar chamando ele para uma ação, você pode estar impulsionando ele a verificar a sua documentação, uma vez que esses documentos estejam corretos, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês é a questão do tempo, né? As pessoas elas vão pedir um visto americano e elas não têm muita noção de quanto tempo deve ser informado ali no formulário DS. Pessoal, a questão do tempo para você ficar nos Estados Unidos com o propósito de turismo é de no máximo 30 dias. Se você está indo para fazer passeio, para conhecer pontos turísticos, você deve informar um tempo máximo de 30 dias. Por quê? Porque passando disso, o consulado pode começar a entender que você não está indo fazer turismo. E aí o bicho pega, né? As coisas começam a desandar naquele momento. Você tem que entender que um item que possa desviar o pensamento, o raciocínio, o entendimento do oficial consular, ele pode fazer com que a entrevista ela desmorone. Se estava indo tudo bem até aqui e o cara encontrou alguma coisa que ele possa ter desconfiado, já era. Então, essa quantidade de dias é uma dessas coisas. Não informe que pretende ficar mais de 30 dias. É importante também analisar a época que você pretende viajar. Essa época é uma época de alta temporada ou não? Essa época é uma época que você está de férias do trabalho ou da escola? É interessante que analise isso. Isso não tem tanto peso negativo, tá, pessoal? Até porque o que o formulário pede é que você informe uma data estimada com relação à programação de viagem. Já a questão da quantidade de estadia, ou seja, quantos dias você vai ficar, isso sim você deve levar em consideração, tá? E mais um tópico que eu quero colocar aqui para você, é o quarto tópico que eu estou colocando nesse vídeo para te ajudar. Seja sensível ao falar com o cônsul. Seja natural, maleável a falar com o cônsul, quando você for conversar com ele. Por quê? Porque conversar com o entrevistador é algo muito delicado. Para vocês terem uma ideia, a leitura corporal já transmite muita coisa.
às vezes até mais do que palavras. Então, nos treinamentos da Coach Vistos, a gente fala sobre essa questão também, da leitura corporal, a maneira de como se portar, a maneira de como você transmite para ele as suas informações. Gente, eu não sei se esse vídeo está te ajudando, mas se está te ajudando, não esquece, deixa um like, inscreva-se em nosso canal, tá? Porque muito conteúdo como esse a gente vai continuar trazendo para você que é inscrito aqui no canal da Coach Vistos. Então, quando você estiver conversando com o cônsul, seja maleável, né? Passe tranquilidade, olhe sempre olho no olho, porque eu vou repetir, lembre-se de uma coisa, o que você fala pode definir o seu futuro com relação ao visto americano. Então, a maneira de como você se porta, como eu falei aqui há alguns instantes, às vezes transmite a mensagem muito mais do que palavras. Então, atente quando você estiver conversando com o cônsul. Tá? Mantenha postura, olhe sempre olho no olho, se mantenha firme. Não trema a voz no momento de responder o oficial consular, porque todo e qualquer movimento errado pode colocar sua entrevista, seu visto americano, por água abaixo. Tudo bem, pessoal? Gente, essas foram algumas dicas para te impulsionar, para te ajudar, né, a ter o teu visto americano aprovado. Eu me chamo Francisco Coutinho e aqui abaixo tem nossos contatos. Se você estiver aí aplicando para o visto americano, tem alguma dúvida, você pode estar chamando a gente que a gente pode aí estar de repente te ajudando com relação a essa tramitação. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até um próximo conteúdo. A gente vai trazer muito mais coisa como essa, muito mais conteúdo como esse aqui em nosso canal. Forte abraço.